Aê, Vitor! Obrigado pela apresentação. O livro chama-se Holocausto, escrito pelo judeu sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, Ben Abraham. No capítulo Genocídio, os campos de concentração e de extermínio. Vamos tentar fazer um resumo deste capítulo. Em 21 de março de 1933, logo após Hitler ter assumido o poder na Alemanha com o cargo de chanceler, foi criado o primeiro campo de concentração, situado em Oranienburg. Para isso, foi transformado uma antiga cervejaria em campo de concentração. 10 dias depois, começou a funcionar o segundo campo de concentração, em Dachau, perto de Munique. Mas, após a Gestapo ser criada por Göring, esses campos ficaram insuficientes para encarcerar todos os elementos perigosos. Para isso foram erguidos vários outros campos de concentração por toda a Alemanha. Como que era um campo de concentração? No início era barracos com arame, cercado com arame farpado e madeira. Lá os prisioneiros eram torturados para confessarem seus crimes antinazistas, ou até torturados para denunciarem amigos que eram contra o regime do Hitler. Muitos foram executados, pois não resistiam às torturas. E os familiares desses prisioneiros recebiam uma urna contendo as cinzas do morto e uma carta explicando que aquele morto, aquele prisioneiro, morreu por pneumonia ou qualquer outra doença. Mas essa satisfação só era dada para os arianos. Para prisioneiros judeus não era dada nenhuma satisfação. Em 30 de junho de 1934, a SS substituiu a SA na guarda dos campos de concentração. Em maio de 1938, foi criado o primeiro campo de concentração para mulheres. Sem culpa formada, sem julgamento, eram simplesmente presos e internados por tempo indeterminado. A partir da Kristallnacht, que é a Noite dos Cristais, de novembro de 1938, as perseguições eram feitas em massa. Quem não pudesse pagar altos resgates ficavam nos campos, ficavam prisioneiros, não tinham salvação. A partir da Segunda Guerra Mundial, novos integrantes chegam nos campos de concentração: pacifistas, criminosos de guerra, criminosos perigosos e homossexuais. Esses dois últimos, criminosos, perigosos e homossexuais, trabalhavam como ajudantes nos campos de concentração. Principalmente os criminosos mais perigosos eram conhecidos, se destacavam pela perversidade e pelo sadismo. Tinham prazer em torturar, em surrar os prisioneiros. Ocupavam a posição de capos, que é a polícia interna do campo. Eles não tinham nenhum escrúpulo. Com o tempo, os campos de concentração foram aperfeiçoados. O arame farpado foi substituído por cercas eletrificadas. Guardas tomavam conta em altas torres
com possantes holofotes e as suas metralhadoras. Após a invasão da Rússia, foram criados no território polonês campos de extermínio, com a finalidade de matar os judeus e os prisioneiros russos sem deixar nenhum vestígio. Ao lado de cada campo de concentração havia um de extermínio. Isso acontecia em Auschwitz, Majdanek, Stutthof. E nas vizinhanças desses campos instalavam-se fábricas para utilizar a mão de obra quase escrava dos judeus. Essas indústrias podem ser citadas: Farbengerschaft, Krupp, Siemens, mas em Auschwitz tinha um carrasco nazista chamado Joseph Mengele. E a foto que eu tenho aqui são das suas experiências médicas. Para terminar, aqueles que eram mais fracos nesses trabalhos pesados, que estavam no campo de concentração, eles iam adoecendo ou ficando fracos, os alemães eliminavam, mandando para a câmara de gás. Tudo era aproveitado nos campos de extermínio. Os cabelos dos defuntos eram cortados para a indústria do estofado. Os dentes de ouro eram arrancados e mandados para a Alemanha. Os dedos eram cortados para tirar os anéis. Os ossos eram moídos, triturados e junto com as cinzas usados como fertilizantes. Em Auschwitz, até a gordura humana era canalizada para fazer sabão. E aqui a gente pode ver vários sacos com cabelos humanos enviados para as indústrias de estofado. E assim a gente encerra mais um capítulo do livro Holocausto de Ben Abraham. Obrigado, classe, vocês foram ótimos.